Meus senhores, minhas senhoras, bom dia. Apresentamos agora o vídeo 2, o segundo vídeo da parte 2 da nossa série A Economia Política na Ucrânia. Na verdade, esse vídeo é a continuação, a segunda parte da parte 2 da economia política na Ucrânia. Nós falávamos na última, no nosso último vídeo sobre os cossacos de Zaporozhye. E agora nós vamos focar dos cossacos de Zaporozhye e a Revolução de 1905. Isso aí é uma reprodução de Zaporozhye, né, do SIC de Zaporozhye, que é a região que era a fortaleza, né? Era uma fortaleza simples, é claro, toda de madeira, né? Onde os cossacos, né, que se refugiaram, né, nessa ilha, né, que é Zaporozhye, né, passaram a viver, né, vários, bem, da qual resulta a cidade de Zaporozhye hoje. Bem, isso foi o resultado, né? O movimento cossacos, o surgimento dos cossacos foi uma consequência da Revolução dos Preços. A Revolução dos Preços foi a elevação dos preços de todos os produtos, né? A partir da colonização da América do Sul, né? Da América do Norte, da América do Sul, do México ao Peru, né? Pela Espanha. Né? A Espanha, quando Colombo chegou às Antilhas, né, descobriram que os índios usavam peças de ouro e aí os espanhóis ficaram interessados, saquearam, né, as cidades astecas, né, a cidade de Tenochtitlan, tá certo? Foi tomada por Cortés, né? Os tesouros, o ouro acumulado pelos astecas foi parar na Espanha. Depois Montijo conquistou, e outros aventureiros, né? Conquistou o Império conquistaram o Império Azteca, né? E também houve um saque das riquezas astecas, né? Mas principalmente se descobriu a mina de prata, a montanha de prata de Potosí. Né? E as minas de ouro também que os espanhóis, que os índios exploravam e que os espanhóis se apossaram e depois descobriram outras, né? Eles inundaram a Europa de ouro, mas não foi porque tinha muito ouro e prata, né, que os preços se elevaram, né? Foi porque tinha muita moeda e pouca mercadoria. Não. O que acontece é que o custo de produção nas minas espanholas era muito baixo. Então, por causa disso, quer dizer, o custo do saque era zero, né? Depois que você saqueou o ouro que já tinha. Aí é uma inundação mesmo, né? Que leva os preços para baixo, né? Mas, passado o efeito dos saques, né? A elevação de preço continuou. Por que continuou? Porque as minas de produção de prata e de ouro, né, no Novo Mundo eram minas extremamente produtivas, então os custos de produção muito baixos. Então a queda do custo de produção, como os preços naquela época eram determinados, né, a gente pode dizer assim, grosso modo, pela quantidade de trabalho gasto na produção dos produtos, né, como os preços eram cotados em ouro ou prata, né, como o custo de produção em trabalho ou custo de produção em geral caiu do ouro e da prata, os preços se elevaram. Isso, então, houve uma inflação enorme, né, a partir do início do século XVI, a partir de 1500, vamos dizer assim. Isso levou com que, né, na Europa, a Europa do Leste, né, os senhores feudais que produziam trigo, por exemplo, o preço do trigo subiu, explodiu, né? O preço da lã também. Então, os senhores feudais, o que eles fizeram? Eles recebiam
dos seus servos ou produtos, chamada renda que Marx vai chamar de renda-produto, ou trabalho, corveia, certo? Corveia os servos trabalhavam alguns dias para o senhor, nas terras do senhor. Essa corveia, por exemplo, na região da Polônia, era 50 dias por ano, alguma coisa assim, não era muito, né? Ora, quando se descobriu, quando os preços da lã, ou o preço do trigo, ou o preço de outros produtos, do gado, se elevou, o que fizeram os poloneses, os senhores, botaram os seus servos para produzir trigo, né? Trigo, ou aumentar os seus rebanhos de bovinos ou de laníferos, ou o que seja, né? E de toda maneira, você passou a exigir do servo que trabalhasse muitos dias por semana nas suas terras. Muitas vezes na Polônia, né, esses dias chegaram a 5 dias por semana, 6 dias por semana, ou seja, só sobrava o domingo que o servo coitadinho, ia trabalhar na sua plantação, para sobreviver, né? Então, e fora isso, né, você teve a formação também de grandes plantações, de grandes de fazendas, né, com trabalho servil, né? E os senhores se apropriaram das terras comuns, que eram as pastagens, as florestas, né, que eram de uso comum dos servos e dos senhores, né, no regime feudal, né, se aproveitaram, né, se apossaram dessas áreas, né, para pastar o seu próprio gado ou para transformá-la em área de cultivo, né. Então, o que é o resultado? A vida do servo virou um inferno, A opressão, né, dos senhores feudais aumentou muito e queriam que o servo trabalhasse muito. Então, isso levou a uma fuga dos servos que estavam nas regiões ocupadas, das regiões da Rússia, de Kiev, né, ou seja, nas regiões ucranianas, né, que hoje fazem parte da Ucrânia, né, para que fugiram para onde? Fugiram para a região de fronteira. Qual que vai ser a região de fronteira? Vai ser a Polônia, a Ucrânia. Ucrânia significa, né, terra de fronteira, tá certo? Terra de fronteira, né? Ou na terra, na fronteira do mundo civilizado. Então eles fugiram para regiões praticamente pouco habitadas, né? E aí o que acontece, né? Que um oficial, né, do governo polonês, né, reuniu um grupo de cossacos e construiu um forte na ilha de Mala Kostitsia, né, que vai ser a cidade de Zaporozhye. Ali se formou um SIC, né, que o SIC era uma área fortificada, né, que está aqui no desenho, na figura, né? Essa é uma representação. Aqui seria as casas dos camponeses, e lá em cima, ó, observe que tem um forte, né? Tem um forte, uma igreja, né? Então, aí é o SIC, né? Uma reprodução do SIC de Zaporozhye, tá certo? Então, aí que vem os cossacos são, na verdade, então são camponeses ucranianos que fugiram, né, das áreas dominadas pela Polônia, sob controle polonês. Ou seja, né, foram os cossacos que fugiram da Galícia e da Polónia, ou Podília Ocidental, né? Onde estavam sob o jugo
polonês. Assim que se formou os cossacos, né? Aqui tem duas nessas duas figuras aí. Uma é uma reunião, né? É uma reunião, tá certo? Dos cossacos, né? Onde era uma reunião em que participavam todos os cossacos do SIC. E quem ganhasse, né? Diz que quem gritasse mais ganhava. Já brincadeira. Deve ter um fundo de verdade nisso, né? Mas aí era uma decisão democrática, né? Apesar de ter o Hetman, né? Que era o chefe, né? Eleito do SIC, né? Então, e aí na figura de baixo, né, tem um grupo de guerreiros cossacos. Aliás, a ideia que nós temos hoje é que os cossacos são cavaleiros. Não, quando eles surgiram não tinham cavalo. Eles vão criar cavalos e aí vai ser uma coisa muito importante, vão se tornar grandes cavaleiros, né? Inclusive era muito importante. Por exemplo, esse aí é a revolução contra a Polônia, que eram várias revoluções, como nós vamos ver, né? Isso é um filme, né? Eu acho que pela espada e pelo fogo e pela espada, é um filme, não sei, eu acho que é um filme polonês, né? É uma maravilha. Procurem na internet, né? Procurem esses nomes em inglês, né? A última vez que eu o encontrei, eu já tinha visto, né? Vi ele em inglês. A última vez eu o encontrei, mas aí já não estava disponível, eu tinha que pagar para ver, né? Então, não era mais livre. Mas é um livro maravilhoso, é um filme maravilhoso, né? Da Revolução de 1648, uma coisa assim, né? E os cossacos, né? É um filme realmente que vale a pena ver. Eles não tinham cavalos, né? Depois é que eles vão, a partir do século, depois de 1848, né? Progressivamente eles vão se transformar em cavaleiros, né? Porque na verdade eles eram servos fugitivos, não tinham nada, né? Bom, então os cossacos das regiões de outras localidades da região, né? E de outras localidades, né? Da região e de outras nacionalidades, né? Localidades passaram a partir de 1538, né? A saquear povoados, cidades e fortalezas otomanas. Ficaram famosíssimos por causa disso, né? Viraram heróis, que a Ucrânia não tinha. Os poloneses registraram cortes de cossacos com milícias de fronteira. Ótimo, né? O que também serviam como moderadores, para evitar que os polacos, né, brigassem, se revoltassem contra eles, né? Isso não evitou os conflitos entre os cossacos e o governo polonês. Por quê? O governo polonês, aliás, muitos novos poloneses também foram para a fronteira, né? E aí atraíram com isenções de corvéia, de tributo, dos camponeses que ele estabelecesse nas suas terras, né? Mas muitos chegaram lá e foram expulsando os camponeses que já estavam lá, né? Tá certo? Ou então exigindo deles serviços, corvéia, né? Corvéia é um serviço, né? Ou tributos. O tributo não é bem um tributo, né? Ou que eles dessem parte da sua produção para o senhor das terras, né? Isso criou muitos problemas, né? Porque é uma região que está sendo ocupada por homens livres, né? Quer dizer, quando o senhor, né, deu isenção, quando acabou a isenção, né, para os camponeses, eles não gostaram, né? Já tinham feito a sua roça, já tinham feito tudo, etc. Aí o senhor falou, agora está na hora de vocês me darem, né, parte da sua produção e trabalharem tantos dias por semana na minha terra. Aí os camponeses não ficaram satisfeitos, né? Então isso foi a origem de conflitos e várias grandes revoluções. A maior foi a primeira e grande foi em 1648, né? Várias revoltas cossacas durante o século XVII, que culminaram com a grande revolta de 1648, né?
que levou o Tratado de Zborov de 1649, que não agradou nenhum nem a outro. Por quê? Porque o que os cossacos queriam? A liberdade, principalmente não pagar a renda da terra, não pagar, não estar sujeito à corvéia. E isso os senhores feudais poloneses não aceitavam. Né? Então acharam-se soluções de meio termo, que desagradava todo mundo. Né? Teve outra grande... Aí tem Bom, nós já falamos, né, que quando a Rússia tomou a cidade fortaleza, né, de Smolensk, né, da, 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 da Lituânia, que era uma potência, né, a Lituânia se sentiu ameaçada. Então ela formou a comunidade, a Commonwealth com a Polônia. E aí tem um mapa observe que virou uma grande, se você pegar aí, né, a Lituânia, né, e a Polônia, né, o resto, né, são terras tributárias, né. Quer dizer, também os poloneses, né, no sentido, exploravam seus servos, né, e pesadamente, né. Mas a Lituânia e a Polônia, né, então, ocuparam grande parte das terras da Ucrânia, né, ocuparam em tese, né. Quer dizer, a região de Zaporozhye, teoricamente, também ficou sob o controle polonês, né? Teoricamente, né? Por causa da constante rebeldia dos servos, né? Dos camponeses, né? Bem, então, aí é no máximo da extensão. Observe que é uma grande região. E isso, na verdade, está no sangue do polonês até hoje, né? E do lituano, que são os países bálticos, mas principalmente a Lituânia, bálticos, né? A Lituânia, né, não aceita, tem ódio da Rússia, né? Os poloneses até hoje sonham, eu estou falando mal, né? Não são os poloneses, muito menos os lituânios, né? Os lituânios, em parte, né? A Lituânia foi uma região, né? Onde foi um país, né? Onde dividido durante a Segunda Guerra Mundial, né? Grande parte da população apoiou a Alemanha, né? Mas grande parte não, foi contra, né? Apoiaram os russos, né? Que travaram batalhas, né? nessa região até o final da Segunda Guerra Mundial, né? A Polônia, o governo polonês, né? A liderança polonesa tem, digamos assim, pelo seu comportamento, tem ódio da Rússia, né? Tem ódio da Rússia. Bom, mas existe um problema até pessoal, porque o primeiro político da Polônia, né, foi vítima de perseguição dos comunistas que governavam o governo polonês antes da queda da União Soviética, né? Então, mas não é só ele, né? A liderança polonesa, né, liderança lituânia, né, realmente não tem aversão à Rússia. E a Polônia, né, de vez em quando, a impressão que eu tenho, né, que é muito forte, porque essa aversão não é da população, ao contrário, a população polonesa é muito grata ao Exército Vermelho por ter liberado o país dos nazistas, né, dos alemães, na Segunda Guerra Mundial. Tanto que a Polônia, né, a Lituânia, né, queriam destruir, desmontar os monumentos em homenagem ao Exército Vermelho. E não conseguia, a população não deixava. Agora que estão conseguindo por causa da guerra na Ucrânia. Né? Mesmo assim, com certa resistência popular, né? Com protestos. Sempre com protestos, né? Então, a impressão que eu tenho é que que existe um ranço, né, na liderança polonesa que gostaria de voltar à sua época de auge, né, de auge do seu poderio, né. E a Lituânia também. Bom, observe que nesse mapa, né, observe que tem russos na região hoje de Kaliningrado, né, que é onde estava a cidade, né, capital da Prússia Ocidental. Né?
Bem, então aqui tem aí um livro muito interessante, né, sobre a Commonwealth, né, polonesa e Lituânia, né, do Richard Burtewicz, né, e tem embaixo, né, uma pintura dos famosos hussardos, né? Hussardos são cavaleiros, não, cavaleiros, cavalaria ligeira, né? Dos hussardos poloneses, né? Com asas, né? Alados. Né? Isso foram considerados em determinado período como os melhores cavaleiros da Europa, a melhor cavalaria da Europa. Né? Não sei até que ponto isso é verdadeiro, mas isso tem que eles tiveram uma forte presença na história, sim, não é? Bem, houve outra revolta, quer dizer, a revolta de 1648, mal que tinha acabado, três anos depois tem outra, né? Que aí terminou, só que aí os poloneses saíram vitoriosos. E no tratado que foi assinado em 28 de setembro, né, exceto pelos relativamente poucos que foram incluídos no registro. O que era registro? O registro era, né, eu sou um cossaco. Se eu for registrado, isso significa que eu passo a fazer parte do exército oficial da Polônia. Então eu passo a ser um oficial, um soldado, né, não sei, do exército polonês. Então aí eu tenho determinada proteção, tem regalias, né, correto? Mas a maioria dos camponeses, cossacos, voltaram para a servidão. Então, foi o que aconteceu? A fim de evitar seu destino inevitável de trabalhar 6 dias por semana na terra do Senhor e um só no seu dia, eles fugiram. Fugiram para onde? Foram para o território de Moscou, da Moscóvia, né, do Ducado de Moscóvia, que agora já está virando já é um império, né? Tá certo? Porque já tem um czar, né? E na verdade já tinha conquistado muita coisa, né? Fugiram através da fronteira para o território moscovita, onde foram bem recebidos, claro, né? E autorizados a estabelecer o sistema cossaco, lançando assim a base para o que veio a ser chamado de Sloboda da Ucrânia. E tem um partido da Ucrânia que era um partido de extrema-direita. É um partido de extrema-direita, né? Só que era um partido que chamava Partido Social Nacional. Lembra que o partido nazista era Partido Nacional Socialista, tá certo? O partido da Ucrânia, que existe, né? Que existia antes, né? Do golpe de Maidan, do Euromaidan, que foi em 2014, que nós vamos falar sobre ele, né? Tinha um partido chamado Partido Social Nacional, né? Uma clara lembrança das suas ideias, de onde vem essas ideias, né? Aí ficava muito feio, né? Isso não era aceito nos países ocidentais. Aí eles mudaram o nome de Sloboda, Partido da Liberdade. Que nome beleza, né? Só que de liberdade não tem nada, né? Então, a Sloboda Ucrânia, né? Ucrânia, Sloboda Ucrânia, né? Significa, na verdade, Ucrânia livre. Né? E aonde que foi? A região de Kharkov. A região de Kharkov, não é Kiev, né? De acordo com o acordo, não é de acordo, o acordo aí em 1954, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Eles foram bem recebidos, mas eles estavam em território russo, né, de Moscou, né? E eles vão ter um hetman, né? Um hetman é o líder que eles escolhiam, né? E eles tiveram um hetman que era Bohdan Khmelnytsky, sei lá como é que fala, desculpe, né? Que virou um quer dizer, que era o líder, né? E houve um processo de negociação com o czar, porque eles precisavam da proteção do czar, né? Precisavam, quer dizer, estão na verdade em território czarista, né? E aí houve esse acordo de Pereyaslav, né?
1954, no qual o hetman Khmelnytsky concordou com as propostas do representante do czar, que na verdade, né, entre elas estava aceitar o czar como czar, ou seja, como autocrata absoluto da Rússia. Isso significa que, no fundo, você aceita que você vai virar escravo do sujeito, né, do czar. Né? No fundo, você está aceitando isso, mas foi um acordo que estabeleceu certos limites. Né? Depois não vai ser respeitado, né? Mas isso é outra história. Né? Após a morte de Khmelnytsky, seguiu-se o período da ruína. Que período foi esse? Né? Foi uma guerra de 30 anos, né? Envolvendo os cossacos, né? Dos cossacos aí dessa região de Moscóvia, né? Ou do Império Russo, né? Ou não é exatamente Império Russo aí, do reino da Rússia, que está virando império, que já conquistou muita coisa, né, depois do Ivan III e Ivan IV, né, envolvendo, né, então, o hetmanato, né, a Rússia, óbvio, porque ele está sob a proteção da Rússia, agora está sob a proteção da Rússia, né, a Polônia, o Kanato da Crimeia e o Império Otomano. Foi uma guerra que demorou 30 anos, né? Por isso foi chamado. Imagina a destruição que foi causada naquela época, né? A questão política central, quer dizer, naquela época, hoje isso voltou, infelizmente, né? Que é a destruição de cidades, de civis, né? Isso, né? Hoje está assistindo a guerra da Ucrânia, né? Hoje, não pelos russos, né? Os russos têm. Mas, por exemplo, desde 2014, né, que a região de Donetsk vinha sendo bombardeada pelas tropas da Ucrânia, né? E isso está tudo registrado, né, pelo Conselho Europeu de Segurança. Né? Mas registraram, mas não fizeram nada. A questão central da vida ucraniana, no século XVIII, a partir de 1700, né, tornou-se a luta longa e prolongada entre o centralismo do Império Russo e o desejo ucraniano de liberdade, de autonomia, né? Imperial Russo, tá certo, né? De centralismo imperial russo e o desejo ucraniano de autonomia. Né? E isso vai continuar a história fora. Em fins do século XVII, Moscou se mostrou muito mais flexível do que seus concorrentes, sabendo quando ceder. Isso sempre foi uma característica dos é claro que tiveram as suas exceções, né? Mas do Império Russo. Né? O Império Russo era um império. Né? Ele impunha, né, o seu desejo a todas as regiões que ele se apossava, mas com cuidado de não antagonizar a população. Nisso se lembrava muito o Império Romano, que fez isso, nem sempre, né, mas fez isso. O Império Russo também fez isso, mas nem sempre, mas fez isso. Né? Era uma política, isso explica porque o Império Russo, né, foi tão sólido. Né? Tão sólido. O resultado não foi difícil de prever. Isso é muito interessante. O lado esquerdo do rio de Dnieper, né, atraiu os colonos, o lado esquerdo, quer dizer, você está descendo o rio, então o lado esquerdo, atraiu, quer dizer, o leste, atraiu colonos das terras cossacas sob domínio polonês, enquanto o lado direito, onde estava o domínio polonês, né, se transformou num deserto. Ou seja, o pessoal fugiu da Polônia, né, para lá. É claro que isso vai enfraquecer a Polônia, tá certo? O excesso de exploração do campo, não é só do campesinato ucraniano ou das regiões que os poloneses dominaram, não, na própria Polônia. Isso vai enfraquecer, é claro, mas no momento, né, ao contrário, eles quanto mais tirasse do camponês, né, mais ricos se tornavam os senhores poloneses. É claro que mais rico em termos, porque tinha sempre constante fuga de
de servos. Eles pegavam, puniam o servo, mas daqui a pouco ele fugia, o outro fugia. O que a região foi se transformando num deserto. E aí, o que vai acontecer com a Polônia? Se enfraquecer. Certo? Para a gente entender história, precisa entender as classes sociais, precisa entender, não é? O que os pobres, o que os trabalhadores, que são quem carrega o piano, né? Os trabalhadores estão... O que está acontecendo com eles, né? Se eles estão melhorando de vida, né? Isso se transforma em poderio da nação. Se eles estão piorando de vida, a nação pode estar até se fortalecendo no curto prazo, mas no longo prazo ela vai entrar em decadência, né? Em 1718, as tropas de Carlos XII, que foi um imperador, né, da Suécia. A Suécia era uma potência nessa época, né? E esse era um líder guerreiro, né? Um menino, tinha, sei lá, 15, 16 anos, não sei, quando começou as suas campanhas militares, era um gênio militar, né? Ele participava das batalhas, não é? E às vezes na frente de corpos de suas forças, né? Então ele era uma pessoa, né, da Suécia penetrar na Ucrânia. Por quê? Né? Eles na verdade, né, com as brigas que sempre estavam havendo entre Polônia e Rússia, né? Primeiro, eles se aproveitaram... Primeiro, né? A Rússia, né? Que estava sob a liderança, né? De Pedro I, né? Não Pedro I do Brasil, não. Pedro o Grande. São Petersburgo, né? Por que chama São Petersburgo, né? Cidade de Pedro. É ele que fez, né? Então, que foi um imperador que reformou, né? Ocidentalizou a Rússia imperial, tá certo? Tem muita história sobre ele, uma figura interessante. Passou anos, não sei, 8 anos na Inglaterra aprendendo a fazer navio. Fui trabalhar em como é que chama? Em estaleiro de construção de navio inglês, para ver como é que fazia, né? Para montar a construção de navios na Rússia, né? Ele foi uma pessoa... realmente mudou muito a Rússia, né? Então, a partir o que acontece? Ele entrou em guerra com a Rússia, não é? Se aproveitou, inclusive, da fraqueza como é que chama? Da Polônia, guerreou com a Polônia, entrou na Polônia e derrotou os exércitos russos que estavam na fronteira. E depois que ele percebeu o seguinte: se eu entrar quer dizer, como resultado disso, né, os czares, apesar de terem concedido mais direitos aos seus cossacos, né, também conseguiram mantê-los como súditos. Simples assim. Os poloneses também tiveram súditos como cossacos, né? Tiveram os registrados. Mas os não registrados, né? Vários, quer dizer, como nós vimos, muitos fugiram. Outros, né, ficaram oprimidos, insatisfeitos, tá certo? Empobrecidos. Isso, na verdade, vai atravessar os séculos. Para se ter uma ideia, né? Quando as tropas russas invadiram a Polônia, né, em 1944, né, e vão expulsar as tropas hitlerianas, né, da Polônia, né, eles ficaram, os soldados russos, que não vinham de um país rico, certo? Que se comparasse com os camponeses russos, né, ou os trabalhadores operários russos com os norte-americanos, eles eram muito pobres, né? Mas eles ficaram chocados com a pobreza na Polônia. Você vê. E tinha até um dizer na Rússia que era, né,
que dizia de uma pobreza, você falar que aquele cara é pobre como um polonês. Bom, isso eu li num livro de guerra, certo? Posso estar até errado, isso não foi um livro de história, foi um livro de guerra da Segunda Guerra Mundial, não? Mas então, é o que eu estou passando para vocês, né? Bem, mas nós estávamos falando das tropas de Carlos XII, né? Quando elas penetraram, né? Que o Carlos XII, né? Em vez de enfrentar as tropas russas que estavam contra ele, que ia chegar até São Petersburgo, né? E tomar Petersburgo, ele pensou melhor seria passar, né? Uma terra por uma não, ele resolveu, né, penetrar lá da fronteira, né? Aí tá na verdade o mapa, né, do Hetman, né, Hetmanate, né, quer dizer, o Hetmanato, né, que corresponde, né, ao reino, não é um reino, né, mas é uma região governada, né, pelo Hetman, né, do Império Russo, né, em 1751, né. Antes disso, 1718, né, observe que está, né, que está aqui, né, está ok. Bom, então o que acontece, né? O que acontece é que Carlos II, ele penetrou, eu não sei exatamente por onde, mas eu acho, fazer aqui a trajetória de Carlos II, eu acho que ele veio por aqui, tá certo? E depois se desviou daqui. Eu não estou conseguindo ver direito o mapa, né? Mas, só que quando ele chegou, aí foi finalmente encontrar o exército, levou um ano para fazer isso, certo? Foi depois passou um inverno acampado em território do Império Russo, na Ucrânia, né? Finalmente ele encontrou o exército russo que estava esperando por ele em Poltava, entrincheirado, todo preparado, e ele perdeu a batalha. Inclusive ele estava, né, quer dizer, ele já tinha recebido um aviso do astral que ele não seguiu, né? Ele estava com ele feriu o pé. Então ele, que era um cavaleiro que dirigia as suas batalhas em cavalo, que participava dela, ia para lá, ia para cá, faz isso, não sei o que, né? Ele estava carregado por soldados, numa liteira carregado por soldados, comandando. Então bem, quando o exército sueco chegou ali, ele já estava muito desfalcado, tá certo? Muita gente tinha morrido de frio, outros tinham morrido de doença, né? Imagina, de cansaço. Então já estava desfalcado, né? E seu comandante ferido, né? E aí foi derrotado pelas tropas de Pedro I, tá certo? De Pedro o Grande, né? Só que ele atravessou as guerras da Ucrânia e o Hetman, né? Ivan Mazepa, né? Resolveu apoiá-lo. Gente, isso sempre foi uma característica do suposto nacionalismo ucraniano. Sempre recorreu a forças estrangeiras para se rebelar contra Moscou. Ora, que diabo é isso? O senhor é considerado nacionalista, por exemplo. O Mazepa é considerado, a Mazepa, né, é considerado um herói na Ucrânia. Mas como? Que herói é esse que você procura apoio em tropas estrangeiras? Então, na verdade, você é nacionalista e está recorrendo a tropas estrangeiras? Isso é uma contradição, né?
Mas, né, o problema é que ele apoiou e se juntou a Carlos II, ao exército de Carlos II. Mas o número de cossacos que colocou ele foi reduzidíssimo. A maioria apoiou Pedro, o imperador russo. Não é? Então, isso foi, quer dizer, Carlos II contou, o seu exército foi engrossado por grande contingente de cossacos. E o exército de Carlos II contou com uma meia dúzia. Perdeu a batalha. Né? Só que isso vai levar o imperador Pedro Grande fica possesso e ele vai então reduzir, né? Isso vai ser feito gradativamente a independência dos cossacos, ele e os czares que o sucederam, né? Só que, como o governo czarista precisava do apoio ucraniano durante as muitas guerras contra os otomanos, teve cuidado de não antagonizar os, agora já são chamados pequenos russos. Isso é considerado na Ucrânia de hoje, né, supostamente nacionalista, não tem nada de nacionalista, né, que é dependente dos países ocidentais, né, de Londres, de Paris, de Washington, né? Tá certo? Uma ofensa. Eles se acham menos inferiorizados, né? Diminuídos, quando eles são chamados, a região do Ucrânia se considera pequena, se chama de pequena Rússia. Não são todos, né? O pessoal que está lutando ao lado da Rússia se considera pequena Rússia, se chama a si mesmo de pequena Rússia. Aqui ou Nova Rússia, Nova Rússia, né? Bem, então, só que com isso, depois da vitória, Carlos II e a Suécia eram considerados uma grande potência. Derrotando uma grande potência, o país que derrota uma grande potência se torna. Certo? Então aí a Rússia agora passa a ser respeitada como uma grande potência, né? Uma grande potência, certo? E não é, os otomanos, ele consegue rechaçar, né, os otomanos da região nordeste do Mar Negro. Aliás, os otomanos haviam, né, se aliado o que restava dos tártaros da Horda de Ouro, depois conquistou a região, né, vai se expandir, né, mas depois vai entrar em choque com o Império Russo, tá certo? Só que aí, né, uma das coisas interessantes é que a Rússia está se modernizando e o Império Otomano não, ou num ritmo muito menor. Então o Império Otomano, né, que tomou Constantinopla em 1453 e chegou até Viena quando foi detido, né, ele, a partir da Batalha de Viena, né, ele passa, tá certo? Teve uma grande batalha naval também. Bom, isso não é o caso, né? Ele passa a recuar, a perder território progressivamente. E passa a ser um estado em decadência, né? Um estado em decadência. Mas essa decadência só vai se acentuar mesmo, só vai se tornar evidente quando ocorre a Revolução Industrial, porque o Império Romano fica inteiramente para trás. O Império Russo também, mas isso é outra história, né? Bom, e aí, né? E o que vai acontecer? A Polônia, nessa hora, já está totalmente enfraquecida, já havia sido... Por que Carlos XII marchou em território polaco? Porque não teve oposição. Não teve oposição por quê? Porque ele já havia, né, submetido os polacos.
A Polônia já deixava de ser uma grande potência. Uma grande potência. Qual que é a razão? Aquela que nós falamos. Os maltratos da sua força de trabalho. Né? Maltrato havia maltrato na Rússia. Né? A Rússia vai, a partir do século XVII, né? A partir do século XVIII, na verdade, vai introduzir a servidão. Né? Mas os camponeses russos já pagavam tributos ao que? Ao czar. Pagavam tributos ao czar. Né? Mas a servidão mesmo só vai ser introduzida no século XVIII. Então, apesar de serem tributários, apesar de ser parte da produção dos camponeses irem para o czar, né, as condições de vida dos camponeses russos eram muito melhores do que os camponeses polacos. Por que fugiu todo mundo para a Rússia? Todo mundo não, mas grande parte fugiu para a Rússia exatamente porque as condições de vida eram muito melhores na Rússia. Né? E aí, o poderoso, fortíssimo Polônia, Império Polonês, vamos dizer assim, né? A Commonwealth, né, na verdade, vai desaparecer. Vai entrar no processo de partição 3. O país foi partido 3 vezes e distribuído os pedaços pelas forças conquistadoras. Né? O que é? Tem 3 partições da Polônia. Em 1772, 1793 e 1795. Quer dizer, aí essa cor, o que é roxo, depois fica roxo, um roxo mais pro cinza e depois um quase rosa, né? For as partes da Commonwealth, né? Abocanhadas pelo Império Russo. Tá certo? Tá certo? Então, vocês olhem que... Né? A parte verde, né? Quer dizer, grande parte da Ucrânia, né? Toda a parte ocidental da Ucrânia, né? Vai para Moscou, tá certo? Vai para Moscou. Né? O que acontece com esse azul aí? Esse azul aí é a parte abocanhada pela Prússia, tá certo? Que já era uma potência militar, né? Nessa época. O azul mais escuro corresponde a parcela de território da Commonwealth abocanhada pela Prússia em 1772, o azul médio em 1793 e o azul claro, né, em 1795. E no caso da Áustria, né, a Áustria abocanha, né, a Podólia, né, chamada Bucovina, né, em 1772, e a Galícia, né, a Galícia vai também, e depois sobrou a Volínia, né, que também vai para domínio do Império Austro-Húngaro. Né. Então, com isso, né, quer dizer, o que acontece? Aliás, desculpe, Volínia não, né? Volínia vai ser, eu não olhei direito o mapa, né? A parte de Volínia vai para o Império Russo, né? O que vai é a Galícia, né? Galícia e a Bucovina, né? A estrutura na Volínia, né, do Império Russo, porque depois nós vamos ter Galícia, que é o Império da Áustria, Galícia e Bucovina, na verdade. A estrutura social permaneceu inalterada, isso com os camponeses ucranianos sofrendo muito nas mãos dos senhores poloneses. Observem, né? Os russos tomaram parte, mas preservaram tudo do jeito que era, exatamente para não criar antagonismos. Né? Só que aí ocorre em 1830, né, a Revolução dos Cadetes. Esses cadetes eram parte do exército da Polônia que estava a serviço de Moscou. Eles não pertenciam ao exército russo, né, mas era o exército polonês que foi preservado, parte do exército, né, mas que estava vinculado, né, ao Império Russo. E eles se revoltaram, né, tá certo? Essa resposta se espalhou entre os nobres polacos da Bielorrússia e da Volínia. Por quê? Porque esses nobres eram poloneses, né? Então é aquela ideia de restaurar, de se libertarem, né? Porque agora
Eles de uma grande potência viraram parte de outro império. Não, agora eu quero liberdade. Engraçadinho, né? Agora você quer liberdade. Tá certo. Quer mais idade? Você vai dar liberdade para os seus servos? Não. Eles não vão participar dessa liberdade. A liberdade é minha. Né? Então, quer dizer, aí eu não estou defendendo o Império Russo, estou falando da lógica da coisa, né? A lógica. E aí, o que acontece? Só que a maioria da população, o que fez? Não apoiou. Os servos ficaram quietos. Atitude neutra, claro que é neutro, né? Na verdade, a maioria dos camponeses ucranianos na margem direita do Dnipro, direita é do oeste, né? Adotou uma postura neutra, enquanto alguns aproveitaram essa oportunidade para se vingarem de seus senhores poloneses aí. Olha o ressentimento. Claro, você tem uma vida miserável nas mãos da nobreza polonesa, né? Aí você tem a oportunidade, não estou defendendo isso também não, estou explicando, né? O que aconteceu, né? O czar Nicolau II retirou, o Nicolau I fez, o czar da Rússia, falou assim, vocês se revoltaram, então agora vocês acabaram com a sua independência que vocês tinham até hoje, né? Retirou a autonomia da Polônia, piorou as coisas, né? Ocupadas pelos russos, introduziu o regulamento inventário. O que foi o regulamento inventário? Uma reforma da servidão, né? Que reduziu o arbítrio dos senhores e limitou a exploração dos camponeses. Mas os camponeses não entenderam, né? E foi bem mal recebida, né? Foi um erro de julgamento dos camponeses. Mas a situação deles melhorou, a verdade é essa. Né? E a Galícia, né? O Império da Áustria. Ficou nas mãos da Áustria, né? A Volínia foi para né? E aí está, né, um mapa, né, do que aconteceu, né? Nós tivemos dois momentos, né, a parte de cima, né, a Galícia, tem a Galícia Ocidental e a Galícia Oriental e Bucovina que está lá embaixo. E é essa parte branca aí, né? Isso aqui, ó. O problema é que a gente não tem muito tempo para ficar também descrevendo cada coisa com cuidado, né? Aqui está a Galícia, né? Que foi retirada da... Né? Você primeiro, né, perdeu essa parte da Galícia, tá certo? Né? Depois, o que vai acontecer, né? A parte ocidental vai ser perdida mais adiante, tá certo? Bom, os camponeses, né? Os camponeses da Galícia continuaram na miséria. A corvéia chegava a 5 ou 6 dias por semana, nós já falamos sobre isso antes, né? Além disso, os nobres frequentemente pressionavam os camponeses para o serviço doméstico, ou seja, você vai trabalhar só um dia na semana, no seu caso, né? Mas você trabalha 6 dias na minha roça e sua esposa vem trabalhar comigo, em serviço doméstico. Ou você, quando trabalhar depois das 6 horas, você vem aqui cuidar da minha... sei lá, né? Da minha cozinha, sei lá o que, né? E expropriaram, nós já falamos disso também, sistematicamente os lotes e as terras comuns de seus servos. Pegava terra de pastagem para criar ovelha, tá certo? Bem, agora em 1781, né, o que fez? O rei, né, da Áustria viu que a situação estava péssima no campo, né, e resolveu fazer uma reforma. Limitou a corvéia 3 dias por semana, ou 156 dias por ano, né? Limitou também os serviços adicionais, reconheceu o direito camponês de trabalhar em seu lote e concedeu direitos individuais para os camponeses, inclusive o de apresentar queixas contra o seu senhor. Os resultados foram pífios e a pobreza continuou. Por quê? Porque a classe dominante não fez isso
que ele queria. Ele ia botar um cara vigiando cada um dos senhores, dos lords, dos grandes senhores de terra, e os senhores de terra corrompiam todo mundo também, né? Então não funcionou. Ou funcionou, mas muito pouco. Os resultados foram muito pequenos. Não foi uma reforma radical, tá certo? Tem gente que diz que a evolução do mundo se dá através de passo a passo. Quem falou? Né? Às vezes você precisa de reformas radicais, senão a coisa não anda. Né? Regiões do Império Russo. Né? Reforma da servidão de 1861. Aboliu as relações de serviço, tendo os camponeses adquirido suas usádabas, né? Que é as terras, né? Sua parte nos campos comunais. Não, que era sua terra, o seu, como é que chama? As usádabas constituía a casa que ele vivia e a horta, pomar da casa dele. Ficaram com ele. Quer dizer, isso aí precisa dizer, bom, sua parte nos campos comunais, assumindo uma dívida a ser paga em 49 anos, garantida pelas oblichinas. O que são oblichinas? São a OMIR, a comunidade aldeã. Vamos traduzir isso em miúdos, né? Primeiro, né, a servidão na Rússia foi uma apropriação. O que aconteceu? O seguinte: os camponeses russos, na verdade, pertenciam ao czar. Aí o czar, principalmente a Catarina II, a Catarina a grande, deu os camponeses para os nobres. Os nobres passaram a prestar serviços à coroa, né? E ganharam servos com isso. Então se instituiu-se a servidão, tá certo? Só que muitos desses servos eram lotes que os ocupados há séculos pelos camponeses. De repente a terra virou do senhor. Não foi uma coisa, um contrato, né, entre senhor e servo. Não, foi uma apropriação violenta, né, das terras dos servos. Que, na verdade, continuaram do jeito que está, só que tinham que trabalhar na terra do senhor. Né? Através da corvéia, que chamava Barachina, ou tinham que entregar parte da sua produção para o senhor, era o obrok, uma coisa ou outra. Bom, até aí, né, isso já causou grandes revoltas dos camponeses. Teve a revolta de Pugachev, que entrou na história, porque ele quase chegou no poder, tá certo? Quase ele destronou, derrubou o czarismo na Rússia. Bem, mas aí, essas terras, né, os camponeses trabalhavam na sua terra e na terra do senhor. Quando houve essa reforma da servidão em 1861, os camponeses tiveram que comprar a terra que já era deles. Tá certo? Pagar em 49 prestações, módicas prestações com juro, acho de 6% ao ano, juros de 6% ao ano, que é muito alto, né? Se uma moeda for estável, é muito alto, né? Então, de qualquer maneira, né? Bom, os camponeses continuariam pagando pelo uso e ainda teriam que pagar, né? Pagando pelo uso das terras do senhor, em produtos em dinheiro, ou em dinheiro. Ou seja, né, a situação dos servos, na verdade, piorou, porque agora eles continuavam, né, só que, teoricamente, eles eram livres, eles podiam sair da terra, mas não podiam sair por quê? Porque antes você só saía da terra do seu senhor com salvo-conduto, com passaporte. Não. Agora, né? Não, agora você pode sair sem passaporte. Você pode fugir, pode, mas você vai fugir para encontrar outro senhor, né? Tá certo? Nas regiões da Ucrânia, os camponeses receberam no máximo 3 hectares, 3,5 hectares, em muitos casos apenas 1,5 hectare. Então, o que aconteceu?
que aconteceu é o seguinte: você terminou com a servidão, mas os encargos camponeses ficaram ainda mais pesados. Então isso levou a muita miséria no campo, muita miséria, né? E criou a chamada fome de terras, porque inclusive a população continuou crescendo, né? Os camponeses queriam as terras estavam na mão dos senhores, né? Os distúrbios causados por camponeses tornaram-se frequentes e, a partir de 1902, se transformaram num grande movimento, um movimento revolucionário, tá certo? Só que o governo russo aproveitou-se, né, dos desentendimentos com o Japão, né, para entrar na guerra com o Japão, tá certo? Por quê? Porque aí, certo, nada como uma pequena guerra uma vitoriosa para realçar, né, para salvar um governo. Nós tivemos, por exemplo, o governo da Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher estava sem prestígio no Reino Unido, né? Quando eu acho que foi em 1981, o seu terceiro mandato, ela já estava há bastante tempo no governo, né? Mais de 12 anos como primeira-ministra da Inglaterra. Ela tinha implementado uma série de reformas neoliberais, essa reforma de mercado, né? Liberadas importações, exportações, privatizadas estatais, etc, etc. E aquilo nós fizemos aqui, né? E com a promessa de que o crescimento da Inglaterra, econômico da Inglaterra, realmente a Inglaterra cresceu mais um pouco, mas não por causa disso, mas foi por causa da descoberta de petróleo no Mar do Norte, né? Mas o que acontece? Lá pelas tantas ela estava totalmente desprestigiada. Aí vem a Guerra das Malvinas, que é o governo militar da Argentina, né? Quando fez uma coisa semelhante, né? Só que além disso, além impor o neoliberalismo ou o liberalismo do golpe militar, foi de 1976, né? Na Argentina, que resultou numa inflação, uma crise enorme em 1981, né? Ele resolve a crise externa, a Argentina entra na crise externa, né? Uma crise enorme, e aí o governo militar, totalmente desprestigiado, né? Tinha matado já 30 mil, né? O governo militar brasileiro foi responsável por menos nem um décimo disso, né? Todos os casos são lamentáveis, mas o governo argentino foi muito pior do que os militares no Brasil, mas é muito pior, né? Então, nós não vamos tratar desse assunto, né? O governo militar invade as Malvinas. O povo foi para a rua comemorar, certo? A oposição ao governo militar acabou do dia para outro, né? Então a Rússia queria fazer a mesma coisa, né? Só que ela perde a guerra com o Japão. E aí, né, vem a Revolução de 1905. E com a Revolução de 1905 nós terminamos com essa parte, tá certo? Do nosso vídeo, né? Eu espero que tenham gostado. Quem gostou, dê um like e dê um gostei, né? Que isso é uma coisa importante para que os vídeos que eu faço tenham maior divulgação, né? Isso é um elemento importante. E nós agradecemos a paciência de todos, esperamos que tenham gostado, e vamos tratar, né, na parte 3 da nossa série sobre economia política da guerra da Ucrânia, né? Nós vamos tratar dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, né? E do nacionalismo ucraniano nesse período, tá certo? A Primeira Guerra Mundial foi um acontecimento trágico, mas importantíssimo na história, e afetou o mundo todo, né? O mundo mudou com a guerra, né? Como está mudando hoje com a guerra da Ucrânia. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Esses vídeos. E então nós veremos isso, né? E particularmente, né, afetou muito a Europa e a Rússia e, né, o Império Russo como um todo,
e inclusive particularmente a Ucrânia. Isso nós vamos ver nos nossos próximos vídeos, né? Então agradecemos a todos, esperando que assistam também o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.